Vamos resolver agora a questão 10 do vestibular da UFPR de 2020. Considere a circunferência B, cuja equação no plano cartesiano é x² mais y² menos 8x mais 10y mais 21 igual a zero. Qual das equações abaixo descreve uma circunferência que tangencia B? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual dessas 5 circunferências tangencia B. Primeiramente, pessoal, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem o exercício de equações de circunferência, o exercício de geometria. Então, o que eu sei? Quais são as condições para a gente ter duas circunferências se tangenciando? Eu sei basicamente que um dos casos é o seguinte: quando aqui eu tenho uma circunferência e aqui eu tenho uma circunferência externa. O que eu sei para que a condição entre elas seja de tangente? Eu sei que aqui eu vou ter um raio R1 e aqui eu vou ter um raio, é o quê? R2. E eu sei basicamente que a distância do centro da circunferência 1 até o centro da circunferência 2 vai ser o quê? Nesse caso, vai ser a soma dos dois raios, certo? Beleza. E um outro caso de circunferência tangenciando é quando eu tenho uma circunferência dentro da outra. Então, aqui eu vou ter uma circunferência, aqui eu vou ter outra circunferência. Deixa eu fazer um pouquinho mais bonito. Aqui eu vou ter outra circunferência, tá? Não ficou tão perfeito, mas vocês conseguem entender. Então, o que eu sei? Assim, eu sei que aqui eu vou ter um raio R2 e aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter um raio R1. Obviamente não ficou perfeitamente de escala, mas o que eu sei? Quando aqui eu tenho uma tangência interna, o que eu sei? Eu sei que a distância entre os dois centros, C1 e C2, vai ser o quê? Vai ser o raio grande, que é o R1, menos o raio 2. Então, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Eu vou ter que, primeiramente, se liga na dica, eu vou ter que identificar qual que é o raio aqui dessa circunferência, e assim eu vou comparar com os raios dessas circunferências, identificando se algum deles a gente tem a soma ou se algum deles a gente tem a diferença, eu já sei qual que vai ser a resposta. Então é basicamente isso, pessoal. Primeira coisa, identificar o raio desse cara e depois comparar aqui. Então vamos lá. Primeiramente vamos calcular o raio. Para calcular o raio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reescrever essa equação de circunferência com o termo geral. Então aqui eu vou ter o quê? Eu tenho x² e menos 8x. Então isso vai ser x menos 4 ao quadrado, completando o quadrado, subtrai 16, certo? Beleza. Agora mais y ao quadrado, então y, e aqui eu tenho 10y. Então mais 5 ao quadrado, subtrai 25, porque 5 ao quadrado, completando o quadrado. E aqui menos 21. Sendo assim, o que você vai ter? Você vai ter x menos 4 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado. Isso vai ser o quê? Menos 21 mais 25. Menos 21 mais 25, isto é o quê? Isso é 4. 4 mais 16, 20. Então, meu raio ao quadrado é 20. Sendo assim, o raio dessa circunferência, vamos chamar de R1, o raio de R1 vai ser o quê? Vai ser raiz de 20. E eu sei que raiz de 20 é o quê? É 2 raiz de 5. Porque eu sei que isso aqui é 4 vezes 5, então fatora, eu vou ter 2 raiz de 5. Então, o que eu sei? Eu já sei o raio dessa circunferência. Agora, calculando os outros raios aqui. Começando com esse raio aqui. Aqui eu tenho que o raio vai ser o quê? Vai ser raiz de 15. Raiz de 15 eu não consigo fatorar, tá? Porque 15 é 3 vezes 5, por exemplo. E 3 vezes 5 a gente não tem fatoração, então é raiz de 15. Aqui, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter raio é igual ao quê? É raiz de 5, certo? Aqui eu tenho raio é igual a raiz de 3. Aqui eu tenho raio é igual a raiz de 10, certo? E aqui eu tenho raio igual a 3. Assim, pessoal, o que acontece? Nesse exercício, você já poderia parar aqui. Por quê? Porque o único raio que é compatível com raiz de 5 é essa daqui. O exercício, pessoal, ele não te daria uma raiz para você fazer essa subtração ou soma que não fosse compatível. Ele não te daria, por exemplo, 2 raiz de 5 mais raiz de 15 para você somar, porque isso não é uma soma exata, então você não consegue verificar se a distância ela é real. Então, nesse caso, você já pode ter essa maldade, você já pode ter essa sacada de que isso realmente vai acontecer, de que você não precisa fazer o quê? Você não precisa fazer a conta, você já pode parar aqui fazendo essa comparação. Mas se você quiser fazer a conta, o que você vai fazer? Você vai calcular a distância entre os centros. Então, calculando a distância entre os centros, o que você vai ter? Você vai ter aqui uma raiz do quê? Tu vai ter aqui a distância entre os centros. Então, de 2 até 4, a gente tem 6 de distância, certo? Então, 6 ao quadrado. De 2 até 5, a gente tem 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. Eu sei que 6 ao quadrado é 36. Então, tu vai ter 36, o quê? 36 mais 9. Então, 36 mais 9, isso é o quê?
36 mais 9 é basicamente raiz de 45. E eu sei que raiz de 45 é o quê? É basicamente 3 raiz de 5. Por quê? Porque 45 é 9 vezes 5, então você fatora. Então você vai ter 3 mais raiz de 5. Agora, se você fizer o quê? A soma dos raios, na verdade aqui, a soma dos raios, 2 mais raiz de 5 mais raiz de 5, o que você vai ter? 2 raiz de 5 mais raiz de 5, isso aqui é o quê? É basicamente 3 raiz de 5. Se é 3 raiz de 5, de fato é verdade. Então, basicamente, pessoal, aqui você já poderia ter parado, mas se você quisesse fazer a conta, você validaria. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Então é isso, pessoal, essa é a resolução da questão 10 do vestibular da UFPR de 2020. Se você ficou com uma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.